da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho esse pobre pecador. De um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Oh, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento, ao dormir eu acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Para sempre. Amém. Seja bem-vindo ao nosso culto online da Igreja Batista Conde. Você é o nosso convidado para participar e ter esse tempo junto conosco aqui, adorando a Deus e meditando um pouco na palavra dele. Essa é a nossa última mensagem sobre o elefante na sala e o pastor Samuel vai nos conduzir no dia de hoje nessa mensagem. Eu quero antes ler com você o Salmo 1, versículos 1 e 2, que diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Que essa mensagem de hoje ela possa atingir o seu coração, e que durante a semana você possa realmente meditar na lei do Senhor, na mensagem do Senhor para o seu coração. Que Deus te abençoe. E eu quero orar antes de nós, ou
para darmos seguimento ao nosso culto junto com você. Deus, que o Senhor possa no dia de hoje nos abençoar e nos dar uma certeza no nosso coração de que o Senhor está presente, mesmo diante da situação em que nós nos encontramos hoje. Que o Senhor é o nosso Deus e em Ti nós vamos confiar. Que o Senhor possa, através da mensagem de hoje, tocar o nosso coração e nos levar a meditar em Ti, a meditar no Senhor, não só durante o dia e durante a noite, mas durante toda a nossa semana. Que possamos colocar o Senhor no centro da nossa vida. Nos abençoa hoje e sempre, em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Confira agora os nossos recadinhos da semana. Anote na sua agenda então, dia 4 de outubro, no próximo domingo, às 11h15 da manhã, teremos mais uma vez a nossa ceia online. Neste horário, se conecte com a gente pela plataforma Zoom para nós cearmos juntos como igreja e como família. Separe o pão, separe o suco e nós teremos esse tempo mais que especial como igreja. Te espero lá. No último domingo eu falei um pouquinho sobre responsabilidade social. E eu estou aqui para falar para você sobre a nossa ação social como igreja. Nós temos, desde o início da pandemia, ajudado algumas pessoas e principalmente o nosso grupo de haitianos com uma cesta básica por mês. No último mês nós distribuímos cerca de 51 cestas básicas para esse grupo e para algumas outras pessoas com algumas necessidades desses alimentos na igreja. E eu quero chamar você, de uma forma muito prática, a nos ajudar como igreja a contribuir para essa ação social, para essas pessoas que estão necessitando. A gente nunca sabe quantas delas vão bater na porta aqui da nossa igreja e nós, de alguma forma, é uma ajuda mínima que nós podemos dar para essas pessoas. Aqui você tem a conta da igreja onde você pode fazer o depósito do valor que você julgar melhor, nos ajudar nessa tarefa. Um recadinho agora sobre a escola bíblica. Durante o mês de outubro, nós vamos estudar sobre as bem-aventuranças com o nosso professor Rudy Matter. Sempre aos domingos, às 9 horas da manhã, pelo Zoom. Muito fácil de participar. Aproveita essa chance para aprender mais da palavra. Como igreja, Deus tem nos presenteado ao longo desses últimos anos com algumas pessoas especiais que têm servido junto conosco aqui na igreja. No último ano, e nesse ano nós tivemos a participação do Johnny, iniciando também seu envolvimento conosco, meio turno aqui na igreja, como tem sido muito especial e muito profundo o seu auxílio. E hoje nós queremos também receber mais um integrante da equipe, que é o Stefan Vondrasek. Ele participou, a gente participou de uma assembleia onde a igreja votou também pela participação dele, efetivação dele para o ministério aqui na igreja. Ele vai estar trabalhando diretamente com jovens, também auxiliando na área de comunicação, uma área que ele desenvolve há bastante tempo também. E para a gente vai ser uma alegria também ele estar pastoreando junto conosco em todo esse período. Eu queria, junto com você, aí mesmo da sua casa, iniciar então essa semana em que ele está começando a ter o seu tempo integral aqui na igreja, nós orarmos por ele para que ele possa realmente ter, tanto ele como sua família, a bênção e a alegria de estar servindo a Deus junto conosco. Onde você está, ore então junto comigo pelo Stefan. Obrigado, Deus, pela vida do Stefan. Obrigado porque o Senhor tem colocado ele no nosso meio. Obrigado por esse privilégio que nós temos de estar juntos, Pai. Obrigado por esse amigo especial nosso. Obrigado por essa equipe que o Senhor tem formado aos poucos e o Senhor sabe o tempo e as circunstâncias para cada um. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos feito uma equipe crescente a cada dia mais e porque mais áreas da igreja estão podendo ser cobertas. O Senhor tem sustentado a igreja. Eu quero te clamar nesse momento, Pai, que o Senhor dê um início de ministério muito bom para o Stefan, que nos momentos mais difíceis, talvez das etapas que passem pela frente, ele possa descansar em Ti e saber que ele faz parte de uma igreja que o ama e quer realmente o apoiá-lo e estar junto com ele também, Pai. Receba esse obreiro aqui na igreja como nós queremos receber com alegria, Pai. Nos ajuda a realmente ser um auxílio para ele, que ele possa realmente servir integralmente e com todo o coração os jovens e todas as áreas que ele tiver possibilidade aqui na igreja. Te louvo e te agradeço por isso. É isso que eu te entrego, esse início de ministério aqui na igreja. Em nome de Jesus, amém, Pai.
que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Muito bem. Hoje, então, estamos encerrando a nossa série de mensagens O Elefante na Sala. Vários temas complicados que nós temos no nosso meio, mas que com certeza a palavra de Deus sim se posiciona com seus princípios, com a sua clareza. Nós falamos até aqui sobre 3 assuntos. Falamos sobre racismo, falamos sobre intolerância, falamos sobre responsabilidade social também. Se você não viu essas últimas mensagens, eu queria te convidar a você voltar ali, dar uma analisada, certamente é algo que vai abençoar o seu coração. O nosso tema de hoje é o último elefante na sala que nós vamos trazer, se chama obediência ao Estado. A pergunta que nós temos ao nosso redor é: a Bíblia se posiciona com relação à obediência ou à desobediência ao Estado, aos governadores, às lideranças governamentais que nós temos ao nosso redor? Nós cada vez mais temos visto escândalos. A gente não vê isso só no Brasil, a gente vê isso na Europa, nos Estados Unidos, vê em diversos lugares, e cada um das igrejas, talvez, ou cristãos, pode se posicionar de uma maneira diferente. O que eu quero te convidar a, neste dia, nós fazermos juntos, é analisarmos o que a palavra de Deus nos diz, através do seu princípio, para que através disso nós possamos basear então a nossa prática. Dentro disso, eu queria mais uma vez orar junto com você. Abaixe sua cabeça onde você está e eu queria orar junto contigo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui. E certamente essa mensagem não é fácil, mas eu quero te agradecer porque não sou eu a transmitir ela, Pai. Eu quero, na verdade, não atrapalhar o que o Senhor quer dizer.
Eu te agradeço porque é o Senhor quem vai nos ensinar, o Senhor vai nos mostrar, o Senhor vai nos apontar a verdade e o que se difere dela. Então, Deus, nos ajuda a nós aprendermos a vivermos como cidadãos cristãos, a vivermos no meio de uma sociedade que talvez seja corrompida com pecado, com suas lutas, mas que nós possamos exercer o nosso testemunho diante de tudo isso. Nos ajuda, Pai, porque só na Tua graça nós podemos. Que a Tua palavra, ela esclareça o nosso coração, a nossa prática. Esclareça cada um como deve estar vivendo o seu dia a dia. É isso que eu quero te pedir, em nome de Jesus que eu oro. Amém, Deus. Muito bem. Ao longo desses últimos anos, eu tenho, talvez, escutado várias situações e várias circunstâncias diferentes com relação à obediência ao Estado. E tem algumas frases que a gente escuta e que a gente vai, talvez, armazenando numa parte no coração, do cérebro, para a gente também pensar o que nós entendemos sobre isso. Eu lembro de alguns anos atrás, estando nos Estados Unidos, junto com a Sophie, a gente conhecendo algumas famílias e vários dizendo como eles estavam muito felizes, porque o Trump, ele havia sido eleito. Eles tinham feito vigílias de oração e como ele era do Partido Republicano, é um partido conhecido pelos cristãos, então, enfim, Cristo venceu. O nosso espanto não é eles escolherem um partido ou outro, mas acreditarem que uma pessoa que se diz cristã necessariamente vai ser um bom governador. Porque, primeiramente, pelo que nós temos visto, muitas atitudes não cristãs têm acontecido lá. Do mesmo termo que nós vemos aqui, várias vezes com relação a Bolsonaro ou a outros presidentes que já passaram, nós procuramos às vezes uma conduta e diz, não, ele apareceu numa igreja, então ele com certeza, ele é cristão, ele tem essas convicções, o que ele disser plenamente é o que eu preciso viver. Cuidado, nem sempre um presidente ou um governador que se diz cristão, ele tem atitudes cristãs condizentes com a palavra de Deus. Segundo ponto, houveram outros momentos, como nos Estados Unidos, onde o Barack Obama, um democrata de outra vertente, ou até no Brasil mesmo, por tantos anos, a esquerda governou aqui o nosso país, e nós vemos então outras avaliações e outras frases dizendo, como é uma pessoa que ela se diz que é ateu, é uma pessoa que não teme a Deus, então certamente vai ser um péssimo governador, vai ser um péssimo presidente, essa pessoa não vai saber governar, ou não vai conseguir governar pelos cristãos. E talvez essa também é uma experiência, uma ideia limitada. Porque o que nós vamos ver através da palavra de Deus é que sim, Deus permite cada uma das autoridades, cada um dos governantes, mas Deus tem propósitos com eles. Por isso, o que nós vamos ver neste culto é entender o que a palavra de Deus fala sobre cada uma dessas coisas, para que nós não tenhamos talvez uma visão limitada, uma experiência limitada, dizendo este é o certo, este é o errado, porque parece ou porque não parece alguma coisa. Que nós possamos ver os princípios da palavra. Pensando nisso, vamos para o que a Bíblia diz sobre cada um desses assuntos. Hoje eu separei para a gente conversar 3 verdades muito claras e muito simples, difíceis da gente viver, difíceis da gente compreender o completo, mas simples da gente memorizar. A primeira verdade, nós não gostamos de nos submeter. É difícil para o nosso coração. A segunda verdade, Deus instituiu as autoridades que estão ao nosso redor. Terceira verdade, Deus é a maior autoridade dentre todas as outras. Se nós entendermos esses 3 pontos, essas 3 verdades para o nosso coração, creio que realmente a nossa forma de viver, a cidadania, a sociedade, será diferente. Por isso, eu queria te convidar a pensar sobre o nosso primeiro ponto. A primeira avaliação que eu quero ver junto com você é a parte de que nós, naturalmente, não gostamos de nos submeter. E eu queria te convidar a lembrar um pouquinho do início da palavra de Deus, quando lá em Gênesis, Deus, o Criador de todas as coisas, Criador perfeito, fez todas as coisas de uma maneira perfeita e ele mesmo disse e viu que era bom. Ele cria a humanidade, cria Adão e Eva e diz apenas uma incumbência, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. E é exatamente o que Eva faz e depois passa para Adão, ou seja, com o melhor governante que esta terra já pôde ter, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, o ser humano se rebelou e disse, eu quero achar um outro caminho. E é exatamente isso que Satanás quer fazer desde o início. Trazer uma outra possibilidade. Aonde Cristo pode reinar, onde Deus pode reinar e trazer transformação, Satanás quer trazer uma vertente diferente dizendo, mas isso aqui será que não é melhor?
Será que ele não está enganando você? Será que ele não está te limitando com isso? E desde o Éden, isso começou. Adão e Eva, rebeldes, por um simples mandamento, um simples pedido que Deus tinha lhes dado. O tempo passa, Deus elege o seu povo e Deus vai conduzindo o seu povo. Nós vemos então, depois da morte de José, esse povo ele está no Egito, ele se torna cativo. E Deus então levanta Moisés para que pudesse resgatar esse povo cativo. E ele resgata então através das pragas e consegue convencer o faraó, ele traz o povo para o deserto, e no deserto nós vemos tantas e tantas vezes o povo reclamando de Moisés, chegando ao ponto de dizer, antes a gente estivesse lá no Egito, lá pelo menos nós tínhamos comida boa, hoje nós morremos de fome. E nós vemos na história como várias vezes Deus foi providenciando o pão, o alimento, a água necessária, todo necessário para eles. Mesmo assim eles reclamavam da sua autoridade, Moisés, mas também de Deus. O tempo continua. Então, depois de já estabelecido em Israel esse povo, ele começa a ter pessoas que iam os coordenando, emissários do próprio Deus, que eram os profetas. Um deles, chamado Samuel. O profeta Samuel teve os seus filhos que não andaram no caminho do Senhor. O povo então se rebelou contra Samuel e disse, nós queremos um rei. Como todas as outras nações têm rei, nós também queremos um rei. E então, o que Samuel faz está em 1 Samuel, capítulo 8, versículos de 6 até o 9. Eu queria ler junto com você essa parte, essa experiência da história que nós vemos agora. Abre comigo então, dos versículos 6 até o 9. Dizem assim, quando porém disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, atenta a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que tirei do Egito até hoje, abandonando-me, prestando culto aos outros deuses, também estão fazendo com você. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. O que acontece naquela situação? Samuel ele fica sentido. Ele fala, puxa, eu sou o profeta e o povo quer um rei. E ele então levanta a Deus essa mesma questão e fala, Deus, eles estão me rejeitando como profeta. E o que Deus diz é não. A quem eles estão rejeitando desde o início é a mim. O próprio Deus está sendo rejeitado dentro disso. Por isso, atenda o pedido deles. Traga o rei. Eu ajudo a que eles possam, então, começar uma parte de um reinado, que eles possam ter um rei também. Mas saiba e conte para eles quais as consequências. E nós vemos na sucessão desse texto quais as consequências de haver um rei estabelecido em Israel e como ele cobraria impostos, teria dificuldades através, a família estaria vinculada também ao reinado e tantas outras coisas. O que nós percebemos, e para mim o princípio disso é, nós temos grande dificuldade com a submissão. Pensando nisso, na sucessão desse período, nós vemos os reinados iniciando por Saul, Davi, Salomão e o próprio filho de Salomão, Roboão. Então ele também tem características difíceis aonde o próprio reinado dele é dividido porque mais uma vez o povo se rebela diante do que estava acontecendo. O que nós vemos em toda a palavra de Deus é que nós temos uma grande dificuldade com autoridades. Existem autoridades complicadas e difíceis, mas com a autoridade mais profunda e mais verdadeira, que é o próprio Deus do Éden, nós negamos. E a cada atitude que nós tomamos, em desacordo com o que a palavra de Deus diz, cada atitude de rebeldia, nós só estamos dizendo, eu quero reinar sobre a minha vida, eu sei o que é melhor, e não o próprio Deus. Por isso, 3 características muito simples que nós podemos pegar dessa primeira parte de que nós não gostamos de nos submeter. Primeira característica, Deus permitiu que os nossos desejos fossem atendidos. E muitas vezes os nossos governantes, eles vão nos representar. A gente brinca no Brasil sobre o jeitinho brasileiro e como nós não gostamos disso quando os corruptos se levantam, mas nós vemos ao nosso redor e às vezes na nossa vida pequenas corrupções. A questão não é a quantidade, a questão é o coração. A quantidade é só pela oportunidade que nós temos de pegar mais ou pegar menos. A corrupção está aqui dentro. A gente percebe isso no povo de Israel. Quantas vezes eles pediram um rei e Deus trouxe o rei que os representava. E eles tiveram tantas e tantas dificuldades.
Se você lembra da história, o primeiro rei então que é eleito é Saul. E Saul era um homem que o mais alto dos homens daquela cidade ou daquele povo batia nos ombros de Saul. Ele era o mais forte, o mais poderoso, mas quando se depara diante do gigante Golias, ele se amedronta e manda um menino chamado Davi para a frente de batalha. Muitas vezes os governantes vão nos representar, e o que nós vemos ali em começo, ali iniciando por 1 Samuel, é que o próprio Deus disse: atenda a eles. O povo já me rejeitou e eu preciso que eles entendam o que eles estão escolhendo. Então, por consequência disso, atenda-os. Eles vão lidar com as suas próprias consequências. Segunda característica, o problema ele está no nosso coração primariamente. Nós não gostamos de nos submeter. A gente sabe disso porque é o que nós vivemos, a começar pelo nosso ambiente de casa, de família, de igreja. Tantas vezes eu percebo como eu fui rebelde e eu tinha tantas críticas e tantos dilemas com relação a pastores que estavam aqui, mas hoje, exercendo posições que eu exerço ou lidando com áreas que eu tenho lidado, eu percebo como é difícil receber as críticas e ver que nós não sabemos sempre o que nós precisamos fazer. Muitas vezes nós dependemos de outras pessoas que nos ajudem, nós sempre dependemos de Deus, nós não sabemos tudo. E como isso é complicado, nós precisamos avaliar o nosso coração nisso. O problema está em nosso coração. Nós temos um coração rebelde com direção e contra o próprio Deus desde o início, desde o Éden. Terceira e última característica dentro desse princípio. Um dia, Cristo reinará sobre tudo e todos. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Nós vemos que o plano inicial de Deus, sabendo o que era melhor para a humanidade, nos criando dessa forma, um dia vai ser revelado por completo. E é o próprio Cristo que vai reinar. Se você está vendo essa mensagem, você não tem um relacionamento com Cristo, eu queria te convidar a pensar um pouco sobre isso, porque é por isso que nós vivemos. Um dia Cristo vai reinar. E não existe nenhuma autoridade, ninguém acima, ninguém mais poderoso que o próprio Cristo, que reinará sobre tudo e todos, julgará vivos e mortos. Ele será autoridade, como já é por todo sempre. O será visivelmente para todas as pessoas que já passaram, que passam e ainda passarão nessa terra. A esperança e a perspectiva de que um dia Cristo reinará é que o nosso dilema de submissão, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, nós dizemos: Cristo, eu quero que o Senhor reine na minha vida. De hoje em diante, deste dia, que começa neste momento, até a eternidade. Hoje começa que o Senhor reine na minha vida, e assim vai ser para sempre, de uma forma muito mais intensa. Quando nós entendemos essa verdade, nós temos a esperança de que um dia as coisas serão diferentes. Nós também temos a convicção de que nós temos dilemas com as autoridades. Por isso, essa é a nossa primeira verdade. Segunda verdade, Deus é quem instituiu as autoridades que existem ao nosso redor. Certamente nós vemos muitas autoridades, muitos governantes que já passaram por essa terra tão perversos e tão difíceis. E no meio de tudo isso, Deus tinha planos. O que Deus está dizendo através disso é o que nós vamos ler agora em Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 7, talvez o texto que mais fala no Novo Testamento sobre a nossa interação com as autoridades e aonde Paulo se pronuncia de uma forma muito clara. O que Deus está dizendo é: as autoridades que estão ali não fogem do meu plano perfeito. Eu vou completar o meu plano. Um dia Cristo vai reinar. Vocês estão sendo lapidados para ser mais parecidos com Cristo a cada dia. E eu vou usar essas circunstâncias para que isso aconteça. Por isso, acompanha comigo. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente de justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência.
É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Deixa eu explicar um pouquinho do contexto que Paulo está trazendo isso. A primeira coisa, o momento que eles estavam vivendo. Esse texto, contexto, é dirigido para todos os cristãos que viviam em Roma, da qual Paulo estava tendo conhecimento. E esses cristãos vivendo em Roma, muitos oriundos de judeus mesmo, eles tinham as suas interações entre si e tinham dilemas sempre com autoridades. Mas o que acontece nesse tempo é que quem pouco tempo antes tinha subido ao poder era o próprio Nero. Nós conhecemos Nero como alguém muito perverso, que possivelmente ateou fogo em Roma e culpou os cristãos por isso, então teve vários dilemas. Mas neste momento específico, possivelmente era o início do governo de Nero, aonde muitos contam que foi um governo inicialmente muito positivo, muito próspero, uma administração muito bem feita. Ou seja, o que Paulo estava se dirigindo era para uma circunstância estável. Ele estava dizendo, nós estamos hoje vivendo um governo estável, então se submeta às autoridades que estão ao seu redor. Porque Deus instituiu, Deus está no plano dele essas autoridades. Se submeta a elas, porque elas vão trazer justiça para os bons e para os maus. Segunda parte dentro disso, o motivo. Por que Paulo está falando isso para aqueles cristãos e por que isso também se remete hoje para nós? A primeira coisa é que os judeus naquela época, eles criam com muita clareza de que o seu único rei era o próprio Deus. E eles não se sujeitariam a nenhuma outra autoridade. Existia até um dos partidos que eram os zelotes, e eram aqueles que carregavam adagas, literalmente armas, para que quando chegasse um governante que eles não queriam no poder, eles pudessem assassiná-lo. Então era este o nível da rebeldia que os judeus tinham. Muitas vezes os judeus até tinham alguns privilégios dentro de Roma e algumas cidades assim, para que não houvesse uma rebelião. A esses, o que Paulo está dizendo é, se submetam, porque Deus sabe o que vocês estão passando, Deus conhece a autoridade que está ali, Deus instituiu a autoridade, por isso, viva da forma mais coerente possível com a sua fé cristã. Por fim, o que nós percebemos dentro disso? Mais três características dentro desse aspecto. Primeira característica, dentro da ideia de que Deus instituiu as autoridades para trazer ordem. Primeira característica, as autoridades estão a serviço de Deus. É isso que Paulo mesmo diz no texto. Porque elas vão ajudar a promover justiça, a promover a ordem. A autoridade ela precisa ser justa e ela precisa promover justiça para os bons, beneficiar os bons no sentido deles estarem isentos e não terem consequências ruins pelo que não fizeram, mas também para punir os maus. E quando existe algum crime, alguma coisa assim, dificuldade, para que essa pessoa seja punida. A autoridade ela foi levantada e foi colocada ali por Deus para que ela pudesse cumprir o seu papel de justiça. Então sim, o que Paulo entendia é que faz parte do plano de Deus ter uma autoridade ali. Naquele momento, o que ele estava dizendo para os judeus é que eles precisavam se sujeitar às autoridades que existiam naquele momento. Como hoje, certamente nós podemos ler para o nosso dia a dia, para o Brasil que nós vivemos, ou outro Brasil que nós possamos viver, que o princípio, a ideia básica é que nós precisamos dar respeito às nossas autoridades. É triste de ver cristãos baixando às vezes o nível e xingando pessoalmente autoridades e colocando como se fossem pessoas que jamais pensaram sobre o assunto e ver um desrespeito uma pessoa com as outras. É triste de ver porque nós deveríamos ser exemplo no tratamento com as pessoas. Nós deveríamos ser exemplo no respeito para com as autoridades, para com as pessoas que estão ao nosso redor. É assim que nós ganhamos, talvez, o poder de voto ou a abertura para a gente conversar sobre diversas situações que nós estamos sentindo. Segunda coisa que nós vemos. Paulo sabia que era importante que as autoridades estivessem lá e que houvessem essas leis e que essas leis fossem seguidas, porque ele sabia que todo aquele povo também havia direitos, possuía seus deveres, mas possuía seus direitos. E os seus direitos eram importantes. Tanto que Paulo, por algumas vezes, ele utilizou os seus direitos. Paulo era um cidadão, tanto judeu quanto romano. E em algum momento, chega um determinado momento, a gente vê em Atos 22, em que Paulo vai ser açoitado pela sua fala de Cristo, por apresentar Cristo em Jerusalém. Então ele levanta, como se fosse a sua carta, dizendo, eu sou um cidadão romano.
Eu preciso permanecer e preciso aparecer num tribunal, vocês não podem me punir sem nenhuma intervenção anterior. Ele usa os seus direitos. E ele sabia que, como cristãos, aqueles judeus também se beneficiariam de várias formas. Como nós vemos, os judeus e os cristãos daquela época tinham leis que os preservavam e os protegiam. Era importante que eles pudessem respeitar quem estava ali. Na época se diz até da Pax Romana, essa paz romana que proibia o uso de armas e o uso de diversos dilemas que eles passavam na época. Por fim, terceira e última característica desse ponto. A liberdade cristã, ela deveria ser um sinal de testemunho, de exemplo e não de rebeldia. Paulo, ele traz em Romanos 13 essa clareza, mas Pedro também, lá em 1 Pedro, capítulo 2, nós vemos também uma explicação sobre esse tema e sobre esse princípio que o próprio apóstolo Pedro também percebe. Olha o que diz no versículo 15 até o versículo 17 de 1 Pedro 2. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, você silencia a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. O que Pedro ali está dizendo é, nós como cristãos somos livres, mas nós somos chamados a essa liberdade, nós darmos testemunho. Testemunho de tratarmos os outros com respeito. Testemunho de usarmos dos nossos direitos, e não de rebeldia, e não de armas, e não de dilemas maiores, para que nós consigamos alcançar o que nós queremos. Que nós possamos ser testemunho ao nosso redor. E eu quero ser muito sincero nesse ponto, em como é triste às vezes a gente compartilhar com outras pessoas, e talvez você não é cristão, e eu estou te falando, e você fala, mas esse deve ser daqueles pastores ladrões? Essa igreja deve ser daquelas que roubam dinheiro, ou que estão com esquema, ou que tem uma frente lá com os deputados, tem alguma coisa assim, se beneficiam, por isso que eles fazem o que fazem. Eu queria te dizer que é triste de ver que existem outras igrejas que às vezes acabam por falar em nome das igrejas sem que nós criamos nas mesmas coisas. E o que eu quero dizer, e o motivo de nós falarmos sobre esses temas, é nós esclarecermos o que nós cremos como igreja. Nós não estamos aqui para enriquecer, nós não estamos aqui para comprar votos, nós não estamos aqui para encher a igreja, nós estamos aqui para que o nome de Cristo seja conhecido, porque nós cremos que a solução para o problema que está no nosso coração é Cristo. Mas percebe que a gente precisa viver testemunho. O testemunho nas nossas redes sociais, no nosso dia a dia, com os nossos vizinhos, ele é visto. As pessoas podem não falar que se importam se nós somos cristãos ou não, mas eles estão vendo a nossa conduta. E é isso que é importante nós vivemos. Por fim, terceira e última característica, terceira e última verdade que eu queria compartilhar com você sobre esse assunto. A nossa maior autoridade, acima de todas as outras, ela é Deus. E a verdade é que o princípio, ele permeia primariamente que eu preciso me submeter às autoridades. Eu preciso respeitar elas. Mas o que nós vamos ver agora é que a obediência que nós temos às autoridades, civis, autoridades governamentais, ela é limitada. Limitada porque temos uma autoridade acima que é a autoridade de Deus. E essa autoridade é ilimitada. Ela permeia todos os âmbitos da nossa vida. E a verdade é que existe um limite. Existe um limite para nós entendermos quando nós precisamos nos submeter às autoridades e obedecê-las, e quando nós não precisamos ou não estamos mais sob o jugo, olhando pela ótica cristã, ótica da palavra de Deus, mais sob o jugo ou sob a necessidade de obedecer a essas autoridades. Em um ponto bem específico, quando o Estado ou quando alguma autoridade nos obriga a irmos contra a lei de Deus. Quer ver alguns exemplos da palavra de Deus? Primeiro exemplo. Êxodo capítulo 1. O faraó, vendo que o povo hebreu estava crescendo muito, ele pede então para as parteiras do povo egípcio matar todos os meninos que fossem nascer naquela época, para que não tivesse mais procriação, para que não crescesse mais então o povo hebreu. As parteiras, elas se sentem comovidas com aquilo e dizem, nós não vamos. Isso é contrário ao que a própria lei da vida, nós estamos assassinando uma criança que acabou de nascer, nós não vamos fazer isso. E muitas vezes elas escondiam os bebês e o próprio Moisés, ele sobreviveu por conta do cuidado dessas mulheres. Olha o que diz em Êxodo capítulo 1, versículo 17 até o 20. Olha a profundidade do que Deus percebe dentro disso. Diz assim,
Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Percebe o versículo 20. Deus foi bondoso com as parteiras. O que acontece nessa situação é que aquelas parteiras claramente desobedeceram a autoridade do faraó. Mas o que nós vemos é que elas perceberam que existia uma autoridade acima, que era a autoridade do próprio Deus. E elas resolveram obedecer a Deus antes do que os homens. Segundo exemplo, Atos capítulo 5, versículo 29. Aqui nós vemos o início da igreja. E nós vemos aonde Pedro e alguns dos outros apóstolos estavam com muita clareza proclamando o nome de Cristo. Muitas pessoas estavam se convertendo, a igreja estava crescendo, mas obviamente tinham pessoas que não queriam ver esse crescimento, não queriam ver Cristo sendo pregado. Nesse momento, Pedro e outros apóstolos são presos e no meio disso eles conseguem se libertar, eles estão lá no Sinédrio, estão no templo pregando a palavra de Deus e o próprio Sinédrio os proíbe então de pregar sobre Cristo, pregar sobre a verdade, sobre o Evangelho. Então nós chegamos no versículo 29, que diz assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O que Pedro e os outros apóstolos estavam nos dizendo é: nós vamos sempre nos submeter, e como Pedro mesmo diz lá em 1 Pedro capítulo 2 que nós lemos, nós vamos nos submeter às autoridades. Nós não vamos ser rebeldes se não tiver uma necessidade, nós vamos obedecer, nós vamos ser exemplo nisso. Mas nos importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Se existe um conflito entre obedecer a Deus, obedecer a uma lei, obedecer a alguma autoridade aqui, eu vou preferir e vou me posicionar com obediência a Deus. Essa é a nossa vida cristã. Exemplos práticos de hoje, do nosso dia a dia. Primeiro, se tem um momento onde nas escolas, como nós vemos, que cada vez mais estão proibindo que nas escolas seja proclamado o nome de Deus ou que seja ensinado sobre a palavra de Deus em diversas maneiras, nós podemos usar dos nossos direitos de abaixos assinados e colocar a nossa pretensão e a nossa posição com relação a isso. Mas se chegar um momento aonde alguma autoridade nos proibir a ter cultos, nos proibir a viver igreja, nos proibir a vivermos a nossa vida cristã, aí nós temos um conflito. Porque importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos continuar sendo igreja. Nós vamos continuar obedecendo a Deus. Nós vamos continuar nos encontrando da forma que nós pudermos. Porque nós cremos que existe um Deus acima de qualquer autoridade nessa terra. Segundo exemplo, hoje nós vemos no Senado, em vários lugares, a possibilidade da aprovação, em alguns lugares do mundo já existem, do casamento gay. Nós podemos nos posicionar, talvez como cristãos, individualmente, se nós vemos que isso não é o melhor para a sociedade, mas nós entendemos que nós não cremos que isso é o melhor para a nossa vida e não cremos que isso é o melhor para os outros. Mas nós podemos nos posicionar, mas isso é só uma posição. Agora, se chegar um momento em que alguém entre nessa igreja e diga que nós somos obrigados a casar um casal de homossexuais, aí nós temos um dilema. Porque aí nós não podemos obedecer, aí ele está nos proibindo a obedecer ao nosso Deus e nós temos uma autoridade acima dessa terrena. Nós vamos continuar obedecendo ao nosso Deus. Nós não faremos esse tipo de casamento aqui na igreja porque nós cremos na palavra de Deus, olhando para ela, que não é o que Deus nos chamou a fazer. Portanto, percebe como é uma exceção. O princípio, a regra, nós obedecemos. Quando chegar um momento difícil, de dilema, eu vou escolher pela palavra de Deus. Eu vou escolher obedecer a Deus. Muito bem. Vimos aqui, corremos falando sobre 3 assuntos. Mais uma vez, o assunto de que nós facilmente não nos submetemos é um desafio para nós. O segundo, de que Deus instituiu autoridades ao nosso redor e tem propósitos com ela. E por fim, terceiro e último, de que Deus é a maior autoridade que existe ao nosso redor e nós precisamos obedecê-lo. Assim, eu quero junto com você analisar então de que forma prática nós podemos viver isso. Quais as considerações que nós temos como cristãos pensando nessas 3 verdades. Mais 3 e últimas características então práticas de como nós podemos viver. A primeira circunstância.
seja cristão, no palácio ou na fornalha. Quando nós vemos o livro de Daniel, nós vemos no capítulo 1 que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os seus amigos, eles estavam ali junto com Daniel e os 4 decidiram que não iam se contaminar com as comidas do rei, eles iam continuar comendo as comidas que todos os judeus comiam e eles iam obedecer ao seu Deus. Por conta disso, no final daquele capítulo 1, nós vemos esses 4 se dando muito bem e realmente sendo reconhecidos, chegando a servir ao próprio rei. Aí nós chegamos no capítulo 3 de Daniel. E no capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor então ordena a todos que obedeçam e que eles se ajoelhassem diante da estátua, diante do próprio Nabucodonosor, como se fosse uma grande divindade. Sadraque, Mesaque e Abednego se negam e dizem: nós não vamos nos submeter a isso, porque nos importa obedecer antes a Deus. E eles são jogados na fornalha. Queridos, seja cristão, no palácio ou na fornalha. Quando a justiça nos beneficiar por sermos cristãos, mas também quando nós tivermos consequências por sermos cristãos. Quando for difícil nós sermos cristãos, nós continuamos sendo. Chegarão momentos assim, mas que nós possamos ter a mesma integridade. Porque a verdade é que na fornalha, aqueles homens não estavam sozinhos, havia um 4º homem na fornalha. Provavelmente o próprio Cristo se fazia presente ali junto com aqueles homens. Em todas as circunstâncias de toda a história da igreja, aonde um cristão se posicionou em obediência a Deus, e por conta disso, em desobediência a alguma autoridade que estava contrária a Deus, Deus o honrou e Deus esteve com ele. Que nós possamos ser coerentes com a fé que nós professamos. Segunda característica, promova o reino e seja exemplo. Nós somos chamados a promover o reino de Deus, em todas as circunstâncias, de todas as formas, em todos os momentos, porque como nós iniciamos falando, um dia Cristo reinará, e nós cremos que Ele é a verdade, Ele é a transformação para esse mundo caído, só Ele pode realmente reinar de uma forma perfeita, mas até lá nós precisamos pregar essa verdade. Sejamos exemplo dentro disso. Quer ver uma sugestão de um exemplo muito claro? Pouco tempo atrás também, nós vemos no Senado uma lei que passou por aprovação, depois foi desaprovada com relação ao privilégio fiscal, privilégio de igrejas de não pagarem os tributos. Foram 1 bilhão, foi praticamente 1 bilhão perdoado de acordo com aquela dívida, então não seria mais aceita. Como eu falei, essa lei foi revogada, voltou atrás e até hoje está meio que sendo colocada. Mas o que nós queremos como igreja é que nós em nenhum momento nos posicionamos querendo nenhum tipo desses privilégios. Nós da Igreja Batista Conde, creio que muitas outras igrejas ao redor não se posicionaram e não estão nem um pouco de acordo com essa possibilidade. Nós não estamos buscando esses privilégios, porque nós cremos também pela palavra de Deus, Mateus 22, 21, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Nós como igreja queremos pagar todos os impostos que nos são devidos. Nós queremos ser coerentes com a fé que nós professamos. Nós queremos ser um exemplo de uma vida fiscal limpa, uma vida fiscal íntegra de tudo isso. Nós queremos, e é por isso que a cada assembleia que nós temos na igreja tem um levantamento de bom tempo, falando sobre todas as obrigações fiscais, o valor que entrou, o valor que saiu, porque nós queremos ser sérios com relação a tudo isso. Por isso, nós como igreja não cremos que nós não falamos nada sobre essa questão do privilégio fiscal e nós não cremos que esse seja melhor. Nós vamos pagar todos os impostos que nos é devido, sim. Terceira e última característica, ore pelos seus governadores. E é difícil quando os governadores que estão à nossa frente ou que estão cuidando do nosso país, não são as pessoas que talvez que nós elegemos, não são pessoas que nós vemos com tal integridade, não são pessoas que nós vemos tantas características, mas a verdade ela está lá em 1 Timóteo 2, a partir do versículo 1. Olha o que diz lá, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1 e 2, diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça, por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. O que nós percebemos ali, Paulo, mais uma vez, trazendo a efeito para a nossa vida prática é: ore.
Ore pelos seus governantes, para que nós tenhamos uma vida justa, para que a sociedade seja cada dia mais justa, para que Deus toque o coração dessas pessoas, porque essas pessoas fazem parte do plano de Deus. Ore, porque Deus vai colocar o nosso coração no lugar certo quando nós orarmos. E Deus vai mudar as circunstâncias que forem necessárias quando nós orarmos. Muitas vezes, a primeira coisa que precisa mudar é o nosso coração. Ore. Ore pelas pessoas que estão. Talvez você jamais orou pelo presidente que está em governo, você jamais orou pelos governantes do nosso estado, pelos senadores, pelos deputados, pelo nosso prefeito. Ore, porque cabe a Deus a justiça. Cabe a Ele colocar as pessoas no seu devido lugar. Nos cabe orar para que Ele possa exercer essa justiça. Pensando em tudo isso, existe uma frase célebre de Martin Luther King que diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Eu quero terminar com esse versículo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, para nos encerrarmos. Esse versículo, onde Pedro se posiciona com relação à esperança que ele vê. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Querido, eu queria te convidar, encerrando essa série do Elefante na Sala, encerrando essa mensagem sobre obediência ao Estado, eu queria te convidar a você analisar o seu coração e você analisar onde está a sua esperança. Se a sua esperança ela está em um governo terreno, se a sua esperança está em uma pessoa, se a sua esperança está em que as coisas nesta terra podem mudar e podem ser melhores um dia, eu queria dizer que a sua esperança está limitada. Ela está uma casa sobre areia, um dia ela vai ruir. Mas se a sua esperança está em Cristo, aquele que um dia vai reinar sobre tudo e todos, aquele que vai enxugar dos olhos toda lágrima, e que vai nos dar vestes novas, um corpo renovado, e para que com Ele, para sempre nós vamos reinar. Se a sua esperança está no Cristo, está nesse Deus que é acima de qualquer autoridade, que nos chama a obedecer às autoridades, mas que acima disso obedecer a Ele. Se a sua esperança está nele, não existe dilema que nós vamos passar nesse mundo. Não existe martírio que nós possamos passar nesse mundo que se compare com a glória que há de vir. Que você possa ter os seus olhos focados na esperança de Cristo. Que as suas redes sociais, que as suas conversas, que o que você vive ao redor, que a sociedade que você tem construído junto com outras pessoas, promova o Cristo que você vive, o Cristo que é a sua esperança. Esse tem sido um grande desafio para mim, porque eu sei como é difícil e eu percebo como é difícil muitas vezes eu me posicionar como um cristão, porque eu vou ter que andar uma milha a mais. Porque eu vou ter que ser mais honesto que os meus vizinhos para que eles saibam que eu tenho realmente tentado ser. E às vezes é humilhante para a gente ver pessoas que não temem a Deus, mas que têm sido honestas e cuidadosas em tudo, que nós possamos ser exemplo. Exemplo de não ser rebeldes sem uma necessidade. Exemplo de viver a nossa integridade como cristãos. Exemplo de proclamar aos outros a esperança que nós temos em nosso coração. Eu queria te convidar mais uma vez a baixar sua cabeça e nós terminarmos esse culto em oração. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela fala de tantas maneiras sobre os Teus princípios para a nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem nos dirigido, tem nos direcionado de tantas formas. Eu quero te entregar, Pai, realmente o nosso coração. Pai, nós percebemos cada vez mais como nós vivemos uma sociedade onde nós temos tantas opiniões diferentes, Pai. Que nós possamos ter a nossa opinião pautada e baseada na esperança que é em Ti. Que nós possamos viver o nosso dia sendo exemplo diante dessa sociedade. Que nós possamos realmente entender que existem vários tipos de governadores, vários tipos de presidentes, que já passaram, que vão passar, as circunstâncias mudam e cada vez vão mudar. Mas que nós temos dilemas no nosso coração. E que o maior dilema do nosso coração ele só pode ser resolvido e ser compreendido por Ti. Nos ajuda, Deus, a cumprir a nossa cidadania como cristãos, como brasileiros, como pessoas que vivem nessa terra, nós possamos ser exemplo. Mas mais do que isso, nos ajuda a cumprir a nossa cidadania dos céus, que é de onde nós pertencemos e para onde um dia nós vamos. Que a nossa esperança esteja em Ti a cada dia, Pai.
É isso que eu quero te clamar. E que se de fato existe alguém que ainda não te conhece, Pai, que possa vir a te conhecer, possa vir a se entregar a Ti e viver esse reino que já começou há tanto tempo e que um dia vai ser instaurado por toda a humanidade, o reino do próprio Cristo. É a Ti que nós queremos entregar tudo isso, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Deus. Que você tenha uma abençoada semana. Na próxima semana iniciamos uma nova série. Eu queria te convidar a participar junto conosco. Certamente vai ser um tempo muito especial. E que você tope os desafios que Deus tem te dado para essa semana. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos cantar juntos. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus.
vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus.